Existe uma mentira que o desespero conta para quase todo mundo que já chegou ao fundo. Essa mentira diz que o que está perdido não volta, que o que foi destruído não se reconstrói, que o que acabou não tem mais conserto. Que a maioria das pessoas acredita nessa mentira porque ela parece muito convincente quando você está no meio da dor. Mas a Bíblia guarda uma revelação sobre os momentos em que tudo parece estar perdido, que vai contradizer tudo o que o desespero te disse. Antes de continuar, me diz nos comentários qual é a situação que te fez pensar que estava tudo perdido. Pode ser uma palavra só, solidão, dívida, separação, luto, fracasso. Escreve aqui. Eu vou ler cada comentário e vamos juntos trazer isso diante de Deus neste vídeo. Seja bem-vindo ao Refúgio de Oração. Aqui nós paramos, respiramos e nos aproximamos de Deus juntos, através da oração e da palavra. Este é o seu espaço diário de fé, consolo e renovação espiritual. Se você ainda não faz parte desta família, inscreva-se agora e ative o sininho, porque todo dia tem uma nova oração e um novo ensinamento esperando por você. Hoje eu quero falar com você sobre aqueles momentos em que tudo parece estar perdido. Não o tipo de dificuldade passageira que resolve em alguns dias. Eu estou falando daquele tipo de situação que abala os fundamentos da sua vida, que faz você questionar tudo em que acreditava, que deixa o coração tão pesado que você mal consegue respirar direito. Estou falando de perdas que parecem irreversíveis, de situações que parecem definitivas, de capítulos da vida que parecem ter sido encerrados antes do tempo. E é exatamente para esses momentos que a Palavra de Deus tem uma das promessas mais poderosas de toda a Bíblia. Uma promessa que não nega a realidade da dor, que não finge que tudo está bem quando não está, mas que lança uma luz sobre a dor, que muda completamente a forma como enxergamos o que estamos vivendo. Essa promessa está na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 28. E diz assim: "E sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito." Antes de chegarmos à oração, eu quero te ensinar com profundidade o que essa promessa realmente significa, porque ela é muito mais rica e muito mais complexa do que parece à primeira leitura. E entender essa profundidade pode transformar completamente a forma como você enfrenta os momentos em que tudo parece estar perdido. O apóstolo Paulo escreveu a carta aos Romanos por volta do ano 57 depois de Cristo. Ele estava em Corinto quando ditou essas palavras, que as enviou para a comunidade cristã em Roma, que vivia sob o domínio do Império Romano, um dos sistemas mais poderosos e opressivos da história da humanidade. Os cristãos em Roma viviam sob constante ameaça de perseguição, de prisão, de morte. Muitos haviam perdido familiares, propriedades, liberdade por causa da fé. E foi para essas pessoas, que conheciam de perto o que significa ver tudo parecer estar perdido, que Paulo escreveu essas palavras. Isso é muito importante de entender. Essa promessa não foi escrita para pessoas que estavam bem, que estavam confortáveis, que estavam vivendo os seus melhores dias. Ela foi escrita para pessoas que estavam sofrendo de verdade, que estavam perdendo de verdade, que tinham motivos reais para duvidar de que as coisas poderiam mudar. E é por isso que essa promessa tem tanto peso e tanta credibilidade. Ela foi testada na realidade mais dura. Se este vídeo está chegando até você em um momento difícil, eu quero te pedir uma coisa antes de continuar. Compartilha este vídeo agora com alguém que você sabe que está no fundo do poço neste momento. Às vezes a maior coisa que podemos fazer por quem amamos é levar até eles uma palavra que vem de Deus no momento em que mais precisam. Agora eu quero que você repare em cada palavra dessa promessa com muito cuidado, porque cada palavra carrega um peso enorme. A primeira coisa que Paulo diz é: sabemos. Não esperamos. Não acreditamos que talvez. Sabemos.
Essa é uma expressão de certeza, de conhecimento estabelecido, de algo que já foi provado e verificado. Paulo está dizendo que a verdade que ele está prestes a declarar não é uma teoria, não é uma esperança vaga, é algo que a experiência e a revelação de Deus tornaram uma certeza absoluta. A segunda coisa é a expressão todas as coisas, não algumas coisas, não as coisas boas, não as situações fáceis. Todas as coisas. Isso inclui as coisas que você não escolheu, inclui as injustiças que te foram feitas, inclui as perdas que não deveriam ter acontecido, inclui os erros que você cometeu e que parecem ter destruído o seu futuro, inclui as doenças, os lutos, as traições, os fracassos, todas as coisas, sem exceção. A terceira e talvez mais surpreendente parte da promessa é o verbo cooperam. As coisas não apenas acontecem passivamente, elas cooperam. Elas trabalham juntas. Isso sugere que existe uma orquestração ativa, uma inteligência soberana que pega cada peça separada da sua história, mesmo as peças quebradas, mesmo as peças que parecem não fazer sentido nenhum, e as organiza de uma forma que produz um resultado. As peças quebradas não estão sendo desperdiçadas. Elas estão sendo usadas. Pense em um mosaico. Cada pedacinho separado não parece nada. É apenas um fragmento irregular de uma cor, de um formato que não faz sentido sozinho. Mas nas mãos de um artista, que sabe o que está fazendo, esses fragmentos são colocados um a um em posições específicas e o resultado final é uma obra de arte, que só foi possível porque cada pedaço quebrado estava no lugar certo. A sua vida, com todas as suas perdas, com todos os seus fragmentos, está nas mãos desse artista. Deixe um like neste vídeo agora se você acredita que Deus pode transformar em bem até mesmo as situações mais difíceis da sua vida. Esse gesto simples ajuda este vídeo a alcançar mais pessoas que estão precisando ouvir essa palavra hoje. E a quarta parte da promessa é o resultado para o bem. Não para uma situação mediana, não para um resultado tolerável, para o bem, para aquilo que ao final você vai reconhecer como bom. Não necessariamente o bem que você imaginou, não necessariamente o bem no tempo que você esperava, mas o bem que Deus, com a sua visão completa de toda a sua história, sabe que é verdadeiramente o melhor para você. Mas Paulo coloca uma condição para essa promessa. E eu preciso ser honesto com você sobre isso, porque ignorar essa condição seria fazer um desserviço à profundidade do texto. A promessa é para aqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Isso não significa que você precisa ser perfeito para essa promessa ser válida na sua vida. Significa que existe uma postura de coração, uma orientação da vida em direção a Deus que abre o espaço para que essa cooperação de todas as coisas para o bem se manifeste. É como a diferença entre alguém que está perdido em uma floresta com um guia experiente e alguém que está perdido na floresta completamente sozinho. Os dois estão na mesma floresta, enfrentando os mesmos perigos, passando pelas mesmas dificuldades, mas aquele que está com o guia tem alguém que conhece o caminho, que sabe onde estão as armadilhas, que pode conduzir para a saída. Amar a Deus e ser chamado segundo o seu propósito é escolher caminhar pela floresta da vida com esse guia. Eu quero agora te contar sobre uma das histórias mais poderosas de toda a Bíblia que ilustra de forma concreta o que essa promessa significa na prática. E não é uma história de alguém que nunca sofreu, que nunca perdeu nada, que nunca chegou ao ponto em que tudo parecia estar perdido. É a história de alguém que chegou a esse ponto várias vezes e que de cada um desses pontos saiu com algo que nunca teria encontrado de outra forma. Eu estou falando de Jó. A história de Jó começa com uma descrição que poucos personagens bíblicos receberam.
A Bíblia diz que Jó era um homem íntegro e reto, temente a Deus, e que se desviava do mal. Ele era o maior de todos os homens do Oriente, com uma família numerosa, com riquezas imensas, com saúde, com honra e com reputação. Se alguém tinha a vida que muitos sonham em ter, esse alguém era Jó. E então tudo desmoronou de uma vez. Em um único dia, mensageiros foram chegando um após o outro, trazendo notícias de desastre. Os bois e as jumentas foram roubados por inimigos. O fogo caiu do céu e consumiu as ovelhas e os servos. Os camelos foram levados por outro grupo de inimigos. E então chegou a pior notícia de todas. Os seus filhos, todos eles, haviam morrido quando a casa em que estavam foi destruída por um vento forte. Em um único dia, Jó perdeu as riquezas, os servos, os animais e todos os filhos. Tudo, de uma vez só. Se alguém tinha o direito de olhar para o céu e dizer que tudo estava perdido, esse alguém era Jó naquele dia. E como Jó respondeu? O texto diz que ele se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça, inclinou-se e prostrou-se em terra, e disse: "No saí do ventre de minha mãe, e não voltarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor." Se você ainda não está inscrito aqui no Refúgio de Oração, este é o momento certo. Inscreva-se agora e ative o sininho, porque todo dia tem uma nova oração e um novo ensinamento esperando por você aqui. Mas a história não terminou aí. Algum tempo depois, Jó foi atingido por uma doença terrível que cobriu o seu corpo de chagas, dolorosas da cabeça aos pés, e a sua própria esposa, vendo o sofrimento dele, disse que ele amaldiçoasse a Deus e morresse. E os seus 3 amigos, que vieram para consolá-lo, passaram a argumentar que ele devia estar sofrendo por causa de algum pecado escondido, porque não conseguiam imaginar outra explicação para uma perda tão grande. Jó se encontrou completamente sozinho no meio do sofrimento, sem riquezas, sem filhos, sem saúde, sem o apoio da esposa, com amigos que o acusavam em vez de consolá-lo. Se você já sentiu que tudo estava perdido, talvez consiga se identificar com o que Jó estava vivendo. E ao longo do livro de Jó, vemos algo muito honesto e muito corajoso. Jó não fingia que estava bem. Ele expressou a sua dor, o seu questionamento, a sua angústia diante de Deus de forma aberta e sem filtros. Ele não tinha respostas, não entendia o que estava acontecendo e dizia isso claramente. Mas no meio de toda essa honestidade brutal, havia uma linha que Jó não cruzava. Ele não abandonava Deus. Em um dos momentos mais tocantes do livro, Jó diz algo que é uma das declarações de fé mais extraordinárias de toda a Bíblia. Eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Isso foi dito no meio do sofrimento extremo. Isso foi dito quando nada ao redor indicava que as coisas iam melhorar. Isso foi dito como um ato puro de fé em um Deus que Jó não conseguia ver nem entender naquele momento, mas em quem ele escolhia continuar confiando. E o final da história de Jó é a prova mais concreta que a Bíblia nos dá de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O texto diz que o Senhor restaurou a sorte de Jó, e o Senhor deu a Jó o dobro de tudo o que antes tinha. Ele voltou a ter gado, voltou a ter riquezas, voltou a ter filhos e filhas. E Jó viveu 140 anos depois disso, e viu seus filhos, e os filhos de seus filhos, até a 4ª geração. O dobro. Deus não apenas restaurou o que havia sido perdido. Ele restaurou com abundância, com excesso, com aquilo que vai além do que foi tirado. Isso não aconteceu porque Jó nunca sofreu. Não aconteceu porque Jó nunca questionou. Não aconteceu porque tudo foi fácil. Aconteceu do outro lado do sofrimento mais profundo. A restauração não veio apesar da perda. Ela veio através dela. Isso é o que Paulo quis dizer quando escreveu que todas as coisas cooperam para o bem. Não que a perda é boa em si mesma. Não que o sofrimento deve ser desejado ou celebrado.
mas que nas mãos de um Deus soberano e amoroso, até a perda, até o sofrimento, até aquilo que parece ser o fim de tudo, pode se tornar o instrumento pelo qual algo novo, algo melhor, algo que você nunca teria alcançado por outro caminho, começa a emergir. Escreve aqui nos comentários: Deus não desperdiça nada. Faça essa declaração de fé agora, para você e para quem está lendo os comentários deste vídeo. Eu quero também falar sobre algo que o capítulo 8 de Romanos menciona logo, antes do versículo 28, e que é fundamental para entender completamente essa promessa. Paulo escreve que o Espírito também ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Que aquele que sonda os corações sabe qual é a intenção do Espírito, porque ele intercede pelos santos segundo a vontade de Deus. Isso é extraordinário. Paulo está dizendo que há momentos em que a dor é tão grande, o sofrimento tão profundo, que nem sabemos como orar, nem encontramos as palavras certas para expressar o que sentimos. E é nesses momentos que o Espírito de Deus intercede por nós com gemidos que não conseguem ser expressos em palavras humanas. Em outras palavras, quando você chega ao ponto em que tudo parece estar perdido e nem sabe mais o que pedir a Deus, o próprio Espírito Santo está orando por você, dentro de você, com uma intercessão que vai além da capacidade humana. Isso significa que você nunca está tão perdido que a oração não possa alcançar o seu momento. Mesmo quando você não tem palavras, mesmo quando a dor é grande demais para ser verbalizada, mesmo quando você está tão esgotado que mal consegue se ajoelhar, o Espírito está intercedendo. E é imediatamente depois dessa verdade que Paulo escreve a promessa de que todas as coisas cooperam para o bem. A intercessão do Espírito e a cooperação de todas as coisas para o bem estão diretamente conectadas. Eu quero te contar agora sobre mais uma história bíblica que ilustra de forma poderosa o que significa ver todas as coisas cooperando para o bem mesmo, quando tudo parece perdido. É a história de Ruth e Noemi. Noemi havia perdido o marido e os 2 filhos em terra estrangeira. Havia voltado para Belém completamente vazia, como ela mesma disse, pedindo para ser chamada de Mara, que significa amarga, porque o Todo-Poderoso a havia tratado com grande amargura. Ela estava convicta de que a sua história havia chegado a um fim triste e sem perspectiva de mudança. Ela olhava para a sua vida e via apenas perdas, apenas ausências, apenas o que havia sido tirado. Mas Deus já estava trabalhando nos bastidores daquela história. Ruth, a nora que se recusou a abandoná-la, foi ao campo espigar trigo após a colheita, que era o que as pessoas mais pobres faziam para conseguir alimento. E por uma daquelas coincidências que não são coincidência nenhuma, ela foi espigar justamente no campo de Boaz, um homem rico e bondoso, que era parente próximo do falecido marido de Noemi. Boaz notou Ruth, perguntou aos seus servos sobre ela, e quando soube a história dela, da lealdade com que havia ficado ao lado de Noemi depois de perder o marido, da decisão de deixar a sua terra e o seu povo para seguir uma sogra viúva e idosa para uma terra estrangeira, o coração de Boaz se encheu de admiração e de bondade por ela. Pense em como cada peça dessa história parecia separada e sem sentido. A morte do marido de Noemi parecia uma tragédia sem propósito. A morte dos filhos parecia uma crueldade sem explicação. A decisão de Ruth de não abandonar Noemi parecia apenas um gesto bonito de lealdade. O ato de ir espigar no campo parecia apenas uma estratégia de sobrevivência de uma mulher pobre. Cada peça sozinha parecia apenas sofrimento,
apenas dificuldade, apenas circunstâncias adversas. Mas todas essas peças estavam cooperando. Cada uma delas estava sendo usada para conduzir Ruth e Noemi ao encontro com Boaz. E Boaz se tornou o Goel, o parente redentor, que, de acordo com a lei judaica, tinha o direito e a responsabilidade de resgatar a propriedade e o nome da família do parente falecido. Boaz se casou com Ruth. E ao final da história, Noemi, que havia chegado vazia, estava segurando nos braços o filho de Ruth e Boaz, um bebê que representava a continuação da família, a restauração do nome, o novo começo que ela havia considerado completamente impossível. E esse bebê se chamava Obed. E Obed foi o pai de Jessé. E Jessé foi o pai do rei Davi. E da linhagem de Davi viria, séculos depois, Jesus Cristo. Noemi não poderia imaginar, segurando aquele bebê nos braços, que a história que ela pensava estar encerrada em amargura estava, na verdade, plantando uma semente que mudaria toda a história da humanidade. Isso é o que significa todas as coisas cooperando para o bem. Se este vídeo está sendo uma bênção para você, compartilha agora com alguém que está precisando ouvir que a história ainda não acabou. Eu quero agora falar diretamente com você sobre a situação específica que você está enfrentando. Talvez você tenha passado por uma separação que você não queria e sente que a sua família está destruída, que os seus sonhos de um lar completo foram perdidos para sempre. Talvez você tenha perdido um negócio que levou anos para construir e sente que tudo o que investiu foi completamente em vão. Talvez você tenha perdido alguém que amava profundamente e a dor do luto seja tão grande que parece impossível imaginar como a vida pode continuar tendo sentido. Talvez você tenha cometido um erro grave, uma decisão que causou consequências sérias, e sente que o seu futuro foi comprometido de uma forma irreversível. Para cada uma dessas situações, a promessa de Romanos 8:28 fala. Para cada uma dessas perdas, a história de Jó fala. Para cada uma dessas dores, o coração de um Deus que sabe os planos que tem para você fala. Mas eu não quero subestimar a sua dor com palavras fáceis. Dizer que tudo vai cooperar para o bem não apaga a dor do momento presente. Jó sofreu de verdade. A restauração dele não foi imediata. Houve um processo de sofrimento que foi real, que foi longo, que foi doloroso. Que assim pode ser na sua vida também. A promessa não é de que a dor vai desaparecer amanhã. A promessa é de que a dor não vai ter a última palavra. Noemi ficou anos na amargura antes de ver a restauração. Mas a restauração veio. As peças foram se encaixando. O mosaico foi tomando forma. E ao final, o que parecia ser o fim da história era apenas a preparação para o capítulo mais importante de toda a linhagem. Agora chegou o momento mais especial deste vídeo. Eu quero te convidar para um momento de oração. Feche os olhos se puder. Respire fundo. Solte os ombros. Pense naquela situação que você escreveu nos comentários no início deste vídeo. Pense naquilo que parece estar perdido, naquilo que parece sem saída, naquilo que o desespero disse que não tem conserto. E permita que esse momento seja um encontro real entre você e o Deus que faz todas as coisas cooperarem para o bem. Vamos orar. Senhor, eu venho diante de Ti hoje com o coração honesto e com as mãos abertas. Eu não vou fingir que está tudo bem, que eu não vou colocar uma máscara de fé perfeita diante de Ti, porque Tu conheces o que está dentro do meu coração antes mesmo de eu abrir a boca. Senhor, há situações na minha vida que parecem perdidas. Há capítulos que parecem encerrados antes do tempo. Há portas que fecharam de uma forma que eu não entendo. Há perdas que eu não consigo explicar. Há dores que eu carrego em
Silêncio porque as palavras não chegam para descrevê-las completamente. E hoje eu trago tudo isso diante de ti. Eu escolho crer, Senhor. Mesmo que essa crença esteja tremendo de medo, mesmo que essa fé seja pequena como um grão de mostarda, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Eu escolho crer que as peças quebradas da minha história estão nas tuas mãos, que tu não desperdiças nada, que o mosaico que tu estás construindo com os fragmentos da minha vida vai revelar, ao final, uma obra que eu jamais poderia imaginar agora. Senhor, assim como tu estiveste com Jó no meio do sofrimento mais extremo, eu peço que tu estejas comigo agora. Não preciso entender tudo. Não preciso de todas as respostas. Eu preciso da tua presença. Eu preciso saber que não estou sozinho nessa floresta. Eu preciso ouvir a tua voz suave me dizendo que conheces o caminho mesmo quando eu não consigo enxergar nenhuma saída. Senhor, assim como tu conduziste Ruth ao campo certo, ao homem certo, no momento certo, mesmo sem ela saber que isso estava acontecendo, eu peço que tu conduzas os meus passos nos próximos dias. Que as pessoas certas apareçam no meu caminho. Que as portas que tu preparastes comecem a se abrir. Que as coincidências, que não são coincidência nenhuma, comecem a acontecer na minha história. Que eu possa olhar para trás daqui a algum tempo e ver como cada peça que parecia quebrada estava sendo encaixada pelo teu cuidado. Eu entrego a ti, Senhor, a perda que estou carregando. Eu entrego a ti o luto, a decepção, o fracasso, a dor, seja lá qual for o nome que ela tem na minha vida. Eu entrego a ti o medo de que as coisas nunca vão melhorar. Eu entrego a ti a mentira que o desespero tentou me contar, de que o que está perdido não volta, de que o que foi destruído não se reconstrói, de que o que acabou não tem mais conserto. Porque a tua palavra me diz o contrário. Porque a história de Jó me diz o contrário. Porque a história de Noemi me diz o contrário. E porque tu és o mesmo Deus hoje que eras nessas histórias. O teu poder não diminuiu. A tua bondade não mudou. O teu amor por mim não tem limite e não tem fim. Eu também oro, Senhor, por cada pessoa que está assistindo este vídeo agora e que escreveu nos comentários a palavra que descreve o que parece estar perdido na sua vida. Tu leste cada uma dessas palavras antes mesmo de elas serem digitadas. Tu conheces a história completa por trás de cada uma delas. Eu peço que a tua promessa de Romanos 8:28 se torne real e tangível para cada um desses corações hoje. Que eles sintam que não estão sozinhos. Que eles sintam que as peças quebradas estão nas tuas mãos. Que eles saiam deste vídeo com uma esperança renovada, não porque as circunstâncias mudaram imediatamente, mas porque encontraram um fundamento que as circunstâncias não conseguem abalar. Por fim, Senhor, eu te agradeço. Eu te agradeço pela promessa que não depende das minhas circunstâncias, para ser verdadeira. Eu te agradeço porque tu és o Deus que restaurou Jó, que redimiu a história de Noemi, que transformou a cova de José em caminho para o palácio. E eu te agradeço porque tu és esse mesmo Deus na minha história hoje. Todas as coisas cooperam para o bem. Eu creio nisso, Senhor. Ajuda a minha incredulidade. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Se você orou comigo agora, escreve amém aqui nos comentários. E eu quero te pedir uma coisa especial antes de encerrarmos. Pensa em algum momento da sua vida em que você achou que estava tudo perdido, mas Deus surpreendeu você de uma forma que você não esperava. Conta isso aqui nos comentários. Não precisa ser um testemunho longo. Pode ser uma frase só, porque os testemunhos de como Deus agiu no passado são a prova viva de que Ele pode agir de novo. E o seu testemunho pode ser exatamente a palavra que alguém que está no fundo do poço agora precisa ler para não desistir. Antes de encerrarmos, eu quero te deixar com uma última palavra.
A mentira que o desespero conta é velha. Ela foi contada para Jó, ela foi contada para Noemi, ela foi contada para José, ela foi contada para os cristãos em Roma que estavam sendo perseguidos. E em cada uma dessas histórias, Deus provou que a mentira era mentira. Ele vai provar isso na sua história também. Não desista. Não feche o capítulo antes de Deus terminar de escrever, porque as melhores partes da sua história podem estar exatamente do outro lado daquilo, que hoje parece o fim de tudo. Compartilha este vídeo com alguém que precisa ouvir isso hoje. E não se esqueça de se inscrever aqui no Refúgio de Oração e ativar o sininho, porque todo dia tem uma nova oração e um novo ensinamento esperando por você. Até o próximo vídeo e que Deus te abençoe ricamente.